Bom dia, família. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vocês estão bom mesmo? Que alegria, família, estar juntos hoje aqui com vocês, compartilhar o momento da pregação. Eu também já gostaria de desejar um bem-vindo, para você que está nos visitando hoje. Temos visitantes, temos uma mulher ali chamada Maria, para quem não conhece é minha mãe. E muito bem-vindo também para você que está aqui todos os domingos, aqui nesta manhã. E já gostaria também de desejar um bem-vindo para você que está nos acompanhando pelo YouTube. Queria dizer que se você não é um inscrito do nosso canal, se inscreve aí para você não perder nenhuma das nossas pregações. E já deixa aquele like para a gente, para ajudar as pregações a alcançar mais pessoas, amém? Amém. Amém, família. O tema da mensagem de hoje é a fé que se pode tocar. Só que antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria de fazer uma oração. Então, me acompanhe em uma oração, por favor. Senhor Deus, querido Pai, amado Mestre Jesus, nosso aconselhador Espírito Santo, peço que neste momento o Senhor conduza essa pregação, que não exista mais o Robson aqui, Pai. O Senhor tem total domínio sobre mim, sobre minha boca, sobre o que eu vou falar. Que Teu Espírito Santo conduza esta mensagem, Deus. Que as pessoas, Pai, estejam com o coração aberto e os ouvidos sensíveis à Tua voz, Pai. Que nós venhamos sair transformados daqui desta manhã. E eu entrego este momento nas Tuas mãos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, Amém, família. Bom, família, só para dar um contexto rápido, há 1 mês e meio atrás eu estava fazendo meus tempos baseados em 1 João. E eu tirei algumas reflexões dessa leitura. Eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês alguns ensinamentos que eu tive em cima de 1 João, Então, família, abram comigo em 1 João, do capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Na verdade, a gente vai ler até o 7. Se vocês quiserem já deixar até a Bíblia de vocês aberta ou ligada no livro de João, a gente vai ficar nela um bom tempo. E quem quiser pode acompanhar aqui no telão, amém? Vou ler aqui, família. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém. Família, só para dar um contexto aqui e também um breve resumo do que João falou aqui nesses versículos, Nessa época que João escreveu isso, estava surgindo algumas ideias de que Jesus era apenas um espírito. Jesus não era real, Jesus era apenas uma invenção de pessoas, uma nova filosofia. E João, ele rebate isso de uma forma muito enfática, falando de sentidos físicos, Ouvimos, vimos, contemplamos, apalpamos. Ele usa essas formas para mostrar para as pessoas, falando assim, isso que a gente está falando aqui não é uma nova filosofia. Esse Cristo, eu vi, eu conheci ele, Ele é real, não é algo inventado da nossa cabeça. Então João, ele combate essa nova crença que estava surgindo, que se chama docetismo. E ele também trata Jesus como a palavra da vida, Ele conecta Jesus ao princípio, remetendo a Gênesis, o princípio de tudo, e também ao seu próprio evangelho. E ele chama Jesus de palavra da vida porque Jesus é a comunicação direta com Deus para a humanidade. O Deus que é eterno e era invisível, ele passa a ser visível e temporal através de Jesus. Então João, ele está passando essa visão para nós aqui. Ele também fala um pouco sobre comunhão, de como devemos ser, de como que a igreja deve construir os seus relacionamentos dentro da igreja, Ele traz muito essa visão também para os leitores, que a gente tem que ter comunhão uns com os outros, mas todos têm que ter comunhão
com o Pai, que é Deus, e com o Filho Jesus, para que essa comunhão realmente seja completa, né? E no 4 ali ele fala de uma alegria completa, que para João ele fala, né, que essa alegria completa não depende de bens ou status. Ela na verdade, ela vem de outras pessoas conhecer a verdade sobre Cristo. E essa verdade é que todas as pessoas conhecendo sobre Cristo, elas vão fazer parte de uma mesma família divina. Então, em resumo, João ele passa essa visão para nós e ao mesmo tempo ele está combatendo novas ideias que estavam surgindo, né? E aqui, família, a gente pode ter várias reflexões muito profundas, muitos ensinamentos que a gente pode tirar para a nossa vida nesses poucos versículos que a gente acabou de ler, né? Só que como será que a gente põe em prática, né, pequenos versículos, como que a gente consegue pôr em prática na nossa vida algo tão profundo e também fazer com que isso impacte a vida de outras pessoas? Então eu gostaria de compartilhar 4 formas, né, que a gente pode pôr em prática, como a gente pode executar todas essas coisas, amém? Então estão preparados? Estão preparados para levar uma lapada logo no domingo de manhã? Então vamos lá, quem não estiver preparado vai levar mesmo assim. Então, o primeiro ponto, família, não viva só de teoria. Busque uma experiência com Deus, você busque a sua própria experiência. Deixe Deus realizar grandes maravilhas na sua vida, deixa Deus usar você. Não tenha medo de aceitar o chamado que Deus tem para você, não tenha medo de se entregar completamente para Deus o que Ele tem chamado você para fazer. Porque com isso você pode ter uma história única, uma história linda, uma experiência única com Deus. E João, ele enfatiza muito, né, falando que ele viu e ouviu, né, ele tocou, contando a experiência dele. E na nossa vida isso significa que a gente não pode somente se contentar com o que os outros falam, né, somente com as pregações, somente com louvores, somente vir no culto aos domingos. Não podemos se contentar somente com isso, mas é sobre o que você tem vivido com Deus no seu dia a dia. Então vai muito mais além de apenas ler a Bíblia. Claro que isso já é um grande passo, mas vai além disso. Isso vai ter muito mais a ver do que você está vivendo no seu dia a dia, amém? A gente precisa ter uma ação. Essa ação é o que transforma a leitura, né, o estudo teórico em prática. Tipo assim, ao invés de você somente ler sobre paz, busque momentos de paz, busque momentos de oração, de você refletir, tente procurar essa paz. Ao invés de você somente ler sobre como vencer algum pecado, busque também pôr em prática o que você está lendo, de como combater o pecado, de como se arrepender, ter passos de arrependimento. E no livro de Tiago, no capítulo 1, do versículo 22 ao 25, ele fala algo que complementa bastante isso que João traz. Inclusive, eu acho que esse é um trecho bem direto do Novo Testamento que fala sobre isso, sobre a gente pôr em prática, né, o que a gente está ouvindo. E ele usa até uma metáfora visual, né, falando de alguém que se olha no espelho, para poder ajudar a gente a identificar quem é que realmente pratica, ou quem realmente sabe o que é certo, ou a pessoa que está disposta a viver o que é certo. Então vamos comigo lá em Tiago, rapidinho, depois a gente volta para João. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Está aqui no telão também, para a gente ganhar tempo. Eu vou ler aqui, tá? É bem curtinho. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho. Mas, depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei,
não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Então, família, é bem claro o que Tiago está passando aqui e complementa muito a ideia que João traz lá em 1 João. E além de complementar, Tiago ele também está combatendo a hipocrisia, está combatendo a autoilusão. Ele alerta, né, o perigo da ilusão espiritual que a gente pode ter se a gente não se atentar a essas coisas. Aqui fala que quem apenas ouve a Bíblia ou lê e acha que isso é o bastante, está enganando a si mesmo. Você só está se enganando se você acha que isso é o suficiente. E naquela época, as pessoas ouviam a Escritura nas sinagogas, nas igrejas em casas, e era até fácil decorar alguns versículos, às vezes concordando ali com o que o pregador estava falando. Mas na verdade, você só concordar mentalmente com a verdade, isso não muda quem você é. E aqui, né, ele usa essa metáfora do espelho, né, que antigamente o espelho ele era um metal polido parecido com bronze, né? E ele não era tão perfeito assim igual o nosso hoje, né, que mostra certinho, mas ele tinha o mesmo propósito de mostrar a realidade ali, né, do que você estava vendo, né? E ele fala que o homem que ouve e não pratica é como alguém que vai lá, se olha no espelho, talvez muitas vezes vê que o cabelo está bagunçado, vê que está sujo, mas vira as costas, ignora aquilo e sai, né, sem resolver o problema, né? E logo ele se esquece disso. E a Bíblia ela é o nosso espelho, ela também serve para mostrar o que realmente nós somos. Ela mostra como nós somos por dentro, nosso egoísmo, nossos pecados, nossas fraquezas. E a gente ler isso, entender e ignorar essas coisas é tolice. É a mesma coisa da gente ir, olhou, viu que tinha alguma coisa errada e a gente vira as costas e logo a gente se esquece. Mas no 25 ali, no versículo 25, ele dá um contraste, né, do verdadeiro praticante, que é alguém que faz algo diferente. O verdadeiro praticante, ele não apenas dá uma olhadinha, ele usa um termo, fala observa atentamente, indica alguém que se curva para examinar, alguém que olha atentamente nos mínimos detalhes. O verdadeiro praticante é alguém que encontra a lei perfeita, que traz liberdade. E Jesus é essa lei que traz a liberdade para nós, que liberta das armadilhas do pecado, do egoísmo, da aparência. O verdadeiro praticante é aquele que persevera, ele não se esquece daquilo que ele viu. Ele internaliza aquilo e muda as suas atitudes no dia a dia. Então, em resumo, você saber a Bíblia de cor não tem valor nenhum se isso não se transformar em vivência. Se isso não se transformar em bondade, em amor, em justiça, no seu dia a dia. Porque a nossa maturidade espiritual, ela não é medida o quanto você sabe sobre a Bíblia, mas é o quanto você vive a Bíblia. Amém? E para a gente refletir, família, se tivesse uma balança hoje, né, na sua vida, que de um lado tivesse o quanto você tem lido ou ouvido e do outro o quanto você tem praticado e tem vivido. Como que estaria essa balança hoje na sua vida? Ela estaria equilibrada? Ela estaria mais ouvindo do que praticando? Então reflita, família. E para cravar isso no nosso coração, eu deixei uma frase aqui, que Deus não quer ser apenas um pensamento na sua mente. Ele quer ser uma realidade na sua vida. Amém? Amém. E o segundo ponto, família, que João passa aqui, é a comunhão real. Ele usa no original koinonia, que é uma comunhão muito mais profunda, real e verdadeira. Ele escreve que para a gente ter comunhão uns com os outros. E hoje em dia, no mundo digital, né, com muita tecnologia, muitas vezes a comunhão, ela acaba sendo superficial, né? Ela acaba sendo, às vezes, rápida, não sendo muito profunda. E aqui ele escreve para que a gente tenha uma comunhão real uns com os outros. Ele escreve para que vocês tenham comunhão conosco e com o Pai que está nos céus. Então, nesse momento, João ele também estabelece de como que a gente deve se relacionar
dentro da igreja, como que essa comunhão é poderosa. E que na verdade, uma comunhão entre as pessoas só é possível, uma comunhão verdadeira, né, dentro de uma igreja só é possível se todos estiverem unidos na mesma verdade. Então, se alguém trazer ou inventar um Cristo que seja diferente do que está na Bíblia, essa comunhão vai se quebrar, ela não vai existir. E ele também escreve para que a gente permaneça na mesma página, tanto espiritual quanto tecnológica, né? Tecnológica não, teológica, né? E logo em seguida, ele fala, né? E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Afirmando que a comunhão entre os irmãos, ela vai muito além de um clube, de uma reunião aos domingos, de uma ONG. Ela vai muito além disso, ela vai muito além de ter afinidades humanas. Por exemplo, eu só sou amigo do irmão porque a gente torce para o mesmo time, ou porque a gente gosta das mesmas músicas, dos mesmos jogos. E não, aqui ele fala isso porque se você está conectado com o Pai, que é Deus, e com Jesus, o Filho, e a outra pessoa também está, automaticamente vocês são parceiros, vocês são irmãos da mesma família. Então, isso que tem que ser a base que conecta a igreja, e muito mais além do que qualquer outra coisa. Amém? Faz sentido? Sim. E ele passa muito essa visão de que a verdadeira comunhão cristã, ela também é vivida em comunidade, em partilha, em vulnerabilidade e em proteção. E, como eu falei, a base tem que ser que todos creiam que Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou e salvou a nossa vida e nos levou para a salvação. Então, de ação prática que a gente pode ter é cultivar mais ainda nossos relacionamentos, compartilhar não só as coisas boas, mas as coisas difíceis também, e compartilhar como está sendo a sua caminhada espiritual até aqui. Então, convide alguém essa semana, convide alguém na próxima semana para ter um tempo, para ter uma comunhão verdadeira e real. E sabe, família, uma pergunta para nós refletir: você hoje não tem conseguido ter comunhão real com seus irmãos porque você está sem tempo ou porque você está sem vontade? E se você estiver sem tempo, se organize, peça ajuda, ore para Deus. Se você estiver sem vontade, se organize, peça ajuda, ora para Deus. E sabe, família, se você não tiver tempo para os seus amigos, você não vai ter amigos. E marquem tempos, inclusive essa semana aí, quarta-feira à noite e sexta, eu estou livre, tá? Quem quiser chamar para comer, é só chamada. Terceiro ponto, família: testemunhe. Seja uma testemunha do que você vive. Sabe, família, você não precisa ser um teólogo, saber todas as escrituras para evangelizar, para falar de Deus, para apresentar Cristo na vida de outras pessoas. João, ele simplesmente contou o que ele experimentou, o que ele viu, a experiência dele. Era isso que ele compartilhava. Então, quando surgir uma oportunidade, compartilhe com as pessoas, não regras religiosas, mas como você tem visto e ouvido Deus na sua vida, o que Ele tem feito na sua vida. Conta para as pessoas como que a sua fé tem te ajudado no seu dia a dia. O testemunho pessoal, o nosso testemunho, ele é a ferramenta mais autêntica que tem, sabe? Por exemplo, quantas vezes, sei lá, alguém chega para você e fala: nossa, eu tô com uma dor de cabeça aqui, tá terrível. E aí você, por já ter vivido isso, você fala para a pessoa: ó, eu tive uma dor de cabeça assim, eu tomei tal remédio e para mim deu certo. Aí a pessoa vai lá, faz e dá certo para ela e ela fala: obrigado, deu certo. Qualquer outro problema que a pessoa traz, a gente às vezes conta uma experiência nossa de como resolveu aquilo. E com Jesus a gente tem que fazer a mesma coisa. Quando alguém chegar pra gente e falar: nossa, eu tô tão triste essa semana, conta para ela como que você fez para lidar com a tristeza junto com Jesus. Conta para ela: uma vez eu também estava triste,
fui para o meu quarto orar, eu li essa escritura, eu escutei esse louvor. Apresenta Cristo para ela nesse momento. E eu acho que às vezes, dentro da igreja, é muito mais fácil a gente fazer isso, né? Porque se chega um irmão para a gente e fala assim, nossa, essa semana eu estou tão ansioso, aí já vem 30 escrituras na nossa mente, né? Ó, não fiqueis ansioso, tem um tempo certo para cada coisa, o amanhã só pertence a Deus. E aí quando é alguém de fora, ou algum parente, e a pessoa fala a mesma coisa, nossa, essa semana eu tô ansioso. Às vezes no máximo a gente fala, ô irmão, fica ansioso não, isso aí é ruim. A gente tem que apresentar a mesma coisa para ele. E não ter medo, mas se ela não entender, explique para ela. Explique para ela o que você entendeu daquela palavra. Apresente Cristo para aquela pessoa através do seu testemunho. Amém? E sabe, família, a Bíblia ela é recheada de relatos onde várias pessoas que não tinham conhecimento teológico, não eram super dotadas de sabedoria, eram pessoas simples que, mesmo assim, elas iam espalhando sobre Jesus em todos os lugares que elas iam, baseadas no que ela viveu. E eu vou citar só algumas delas aqui. Em João 9 fala do cego de nascença, que depois que ele foi curado por Jesus, os fariseus começaram a questionar ele, ficavam questionando, e ele responde até de uma forma direta, né? Ele fala assim, olha, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Em outras palavras, né? Ele falou, olha, eu nasci cego, mas depois que eu encontrei Jesus, eu passei a ver. E ele saiu proclamando para todo mundo o que tinha acontecido baseado no testemunho dele. Em Marcos 5 fala do endemoniado gadareno, que ele vivia sendo atormentado todos os dias, mas depois que Jesus liberta ele até pede para seguir Jesus, só que Jesus fala assim, não, pode voltar, mas você conta tudo o que aconteceu com você. E a partir desse momento ele começa a contar grandes coisas que Jesus estava fazendo. E em João fala do encontro transformador que Jesus teve com a mulher samaritana no poço. Que depois daquele encontro com Jesus, aquela conversa que ela teve, ela saiu anunciando na cidade de Sicar inteira o que Jesus tinha feito na vida dela. Então, família, eu até gostaria de fazer uma pergunta agora. Levanta a mão, mas só levanta a mão somente, né? Quem Deus fez alguma coisa por você ao longo de sua vida. Amém. Então vocês têm um testemunho para contar. Sabe, família, o seu testemunho é a maior pregação sobre Cristo na vida de outras pessoas. Mesmo que você não tenha a melhor oratória, mesmo que você não conheça todos os versículos, mas você está contando de algo que o Deus real fez na sua vida. E com certeza as pessoas sentem a convicção, elas sentem a alegria de ver você contando isso. Então devemos experimentar, família, experimente a alegria de ver uma pessoa crescer, ser confortada por algo que você comunicou, né? Por algo que Deus fez na sua vida. E sabe, família, muitas vezes a nossa alegria ela não está completa, igual o João menciona ali, porque a gente está guardando nossas experiências, a gente está guardando nossos recursos para nós mesmos. E servir ao próximo, né, contando o nosso testemunho, é a forma mais rápida dessa alegria ser completa, né, que é o que João menciona ali no versículo 4. E também o testemunho, né, o testemunho pessoal, ele é uma via de mão dupla, porque além dele apresentar Deus, né, na vida de outras pessoas, ele também ajuda você a lembrar da onde Deus tirou você. E toda vez que você lembra de onde Deus te tirou, você para de duvidar para onde Deus está te levando. Amém? Então, família, não perca mais nenhuma oportunidade de falar de Jesus, de falar o que Jesus fez na sua vida para outras pessoas. Porque da mesma forma que Ele te salvou, Ele pode usar o seu testemunho para ser um canal na vida de outras pessoas. Seja alguém que não apenas sabe sobre Jesus, mas alguém que vive Jesus e que outras pessoas possam meio que tocar nessa fé em Jesus que você tem. Amém? E para refletir, família, o mundo não precisa ouvir que somos cristãos. Ele precisa ver Cristo em nossa vida. E o último ponto, família, e não menos importante,
o fim da vida dupla. Eu diria até que esse ponto seria a base, seria o segredo para a gente conseguir fazer as outras coisas que João ele traz, né, no capítulo 1. Mas a escritura que ele conta isso é do versículo 7, do versículo 5 ao 7, né, de 1 João. Então vou colocar aqui, quem quiser abrir lá. Que diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Acho que uma das maiores lições que João traz aqui para nós também é sobre a integridade. E eu acho que, falando também hoje, né, nos dias de hoje, é muito fácil a gente ter vários compartimentos, né, da nossa vida. A gente tem uma vida no Instagram, a gente tem uma vida no trabalho, a gente tem uma vida na igreja, a gente tem uma vida quando ninguém está olhando, uma vida quando está jogando com os amigos. E quando ele traz essa mensagem para que a gente ande na luz, isso significa que todas essas vidas têm que ser uma só. Porque onde há luz, não há esconderijo. Então, família, existe algo que você precisa esconder de alguém na sua vida hoje? Existe algo que você precisa esconder de Deus na sua vida? Se existe, traga a luz, traga para a luz, porque a luz, ela te liberta, ela remove o medo de ser descoberto. E João ele conecta como andar na luz com a comunhão uns com os outros. Então, muitas vezes, a gente se sente sozinhos ou desencorajados, ou desconectados das pessoas, mesmo estando rodeadas delas, porque na maioria das vezes a gente não quer colocar para a luz, a gente não quer se mostrar quem a gente realmente é. A gente não tem, às vezes, amizades profundas por medo de mostrar nossas fraquezas ou as nossas sombras, né? E quando você decide ser vulnerável e honesto sobre... A gente está falhando bastante nessa aqui. E quando você decide ser vulnerável, né, e honesto com o seu irmão, em comunidade, essa comunhão verdadeira ela começa a acontecer. Porque você não precisa ser perfeito para ter amigos, mas você precisa ser verdadeiro. E quanto mais você ser verdadeiro, mais essa comunhão verdadeira vai estar entre vocês. E sabe, família, muita gente também acha que viver na luz, né, andar na luz, é um peso. Mas não é um peso. Eu acho que um peso, na verdade, é você ter várias vidas, né, em uma só. Você tem uma vida ali, você é de um jeito ali, você é de outro ali. E isso traz um peso. E às vezes o medo também de uma hora essas outras realidades se chocarem. Só que andar na luz, na verdade, é um alívio. Isso traz um alívio. Porque nesse caminho é onde Jesus começa a te purificar, é onde ele começa a fazer uma limpeza em você. Então, assim, não espere, família, você ser limpo para começar a andar na luz, para começar a chegar perto de Deus. Porque é no momento que você começa a andar na luz, sendo sincero sobre suas falhas, sobre seus medos, que a limpeza ela começa a acontecer. Então, se você errou hoje, errou essa semana, não fuja para a escuridão da culpa, sabe? Peça perdão, exponha o erro e continue caminhando. Porque a luz de Deus, ela não serve para cegar a gente, ela não serve para te cegar, mas ela serve para mostrar aonde que você está pisando, aonde você está indo. Amém? E, sabe, família, se sua vida fosse um livro aberto em cima da mesa aqui, haveria alguma página que você tentaria esconder, ou talvez colocar a mão em cima para ninguém ver?
Se você pensou em algo, saiba que é justamente nessa página que você tem que convidar a luz de Deus para entrar. Não tenha medo de botar a luz de Deus na sua vida, porque, como eu disse, você tem um potencial gigantesco de apresentar Jesus para as outras pessoas. E lembra, família, que ao longo de toda a Bíblia não foram grandes homens poderosos, né, que mudaram a história do mundo, mas foram homens fracos e pequenos nas mãos de um Deus grande que mudaram o mundo. Então coloque cada vez mais a sua vida na luz. Testemunhe cada vez mais o que Cristo fez por você e em você. Esteja cada vez mais em comunhão e busque cada vez mais por praticar tudo que você tem aprendido. E com toda certeza você vai ter sucesso nas coisas. E as pessoas também vão poder experimentar essa fé na sua vida. E quando eu falo de sucesso, família, o maior sucesso de todos é ter o seu nome escrito no livro da vida. Esse é o maior sucesso. E para encerrar, família, eu queria dizer também que você não está sozinho nessa caminhada. Eu sei que, às vezes, ouvindo tudo isso, pode parecer impossível de se alcançar, mas não é impossível. Na verdade, é muito possível. E isso só é possível por conta do sacrifício de Jesus por nós na cruz. Esse mesmo Cristo que sacrificou por nós, ele deixou o seu Santo Espírito para nos auxiliar. Então a gente tem a ajuda dele e também a gente tem uns aos outros aqui para ajudar. Então vira aí para o seu irmão que está do seu lado, para a sua irmã e fala: você não está sozinho nessa caminhada. Amém, família. Bom, família, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês na mensagem de hoje, mas nesse momento agora eu peço que você curve sua cabeça, feche os seus olhos, e eu gostaria de fazer uma oração por todos nós, amém? Amém. Pai querido, Pai eterno, amado Mestre Jesus, eu me coloco diante de Ti agora, Senhor, reconhecendo que Tu és luz, que Tu é a luz do mundo e que em Ti não existe sombra, Deus. Não existe mentira, não existe confusão. E agradecemos, Pai, porque a Tua luz não serve para nos condenar, mas para nos guiar e nos limpar, Deus. Senhor, muitas vezes a gente tenta caminhar pelas sombras, escondendo nossos medos, nossos erros e até nossas intenções. Mas que nós possamos decidir hoje, Deus, abrir as janelas da nossa alma e deixar a luz entrar, e deixar a luz tomar conta da nossa casa, do nosso coração, e inclusive naqueles momentos que a gente tem vergonha de mostrar, Pai. Que a Tua palavra não seja apenas um conceito distante, mas alguém que podemos conhecer e experimentar. Peço, Senhor, que os nossos olhos estejam abertos para a Tua bondade e nas coisas simples, Pai. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua voz, nos guiando em cada decisão. Que o Senhor tira a nossa fé do campo das ideias e nos ajude, Senhor, através da Bíblia, a tomar atitudes, Pai. E que a nossa comunhão com o Senhor seja transbordante para a vida de outras pessoas. E que a Tua luz se resplandeça na nossa vida, Pai. Pois eu entrego este momento nas Tuas preciosas mãos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.